Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. É o reflexo do sol aqui. Ih, aqui, ó. Reflexo do sol. Que atrás de mim tem o sol. Então, eu vim aqui pra gente conversar um pouco. Ok? Como diz a palavra de Deus, esquecendo das coisas que para trás fica. Esquecendo das coisas que para trás ficam. As pessoas que elas não esquecem das coisas que para trás ficam, elas ficam perturbadas. Elas ficam perturbadas porque elas só ficam pensando no passado. Isso é terrível, gente. Tem gente aí gastando muita grana com psicólogo simplesmente porque carrega o passado nas costas. As pessoas não perdoam, elas carregam o passado nas costas. E aí elas sofrem com isso. Ok? Mas eu vim também para falar outras coisas aqui, gente. Tudo na vida te ensina. Te ensina. A gente fala o ti, né? Em São Paulo, pelo menos. Mas aqui o ti é outra coisa. Aqui esse te ensina. Esse ti aqui é outra coisa. É como se fosse nós. E é escrito com C. O ti. C com I, é ti. Isso significa como se fosse nós. Então, quando eu falo assim, te ensina, eu lembro. Porque para nossa língua, ti, eu tô falando como se fosse tu. Ou você. Mas na língua aqui, o ti é C com I. E ele significa nós. Se eu falar assim, te ensina, também escreve um pouco diferente o ensina. E se eu falar assim, te ensina, é como se eu estivesse falando, nos ensina. Ok, vamos lá. Outra coisa, gente. A internet tá cheia de gente julgando as pessoas, e aqueles que julgam, eles também tá errado, mas eles julgam e fala dos outros, mas eles também estão errando e aí por diante, ok? Pode prestar atenção, gente. Quem mais fala, quem mais joga indireta na internet também tá errando. Ok? Mas não sei indireta, às vezes é direta mesmo. Mas todos nós temos defeitos, então nós somos falhos, gente. Todo mundo, gente. É o pai, é o filho, é o marido, é a mulher, é o avô, a avó, o neto, o tio, a tia, é o ser humano, todo ser humano, gente. É o cristão, o não cristão, todos nós temos muitas falhas, todos nós cometemos muitos erros, muito. E é só a misericórdia de Deus. Quando eu começo assim, porque a pessoa, quanto mais ela busca Deus, mas Deus revela mais coisa para ela. Eu não estou falando de mim, estou falando de outras pessoas que têm uma vida espiritual muito mais intensa. Então, quanto mais as pessoas buscam a Deus, mais coisas no mundo espiritual elas veem. E aí não queira se comparar com uma pessoa que ela conhece o mundo espiritual. Você não conhece nem o mundo material direito. Tem coisa do mundo material que nós não conhecemos. Imagina o mundo espiritual. Que o mundo espiritual é muito real. Vocês não têm ideia como o mundo espiritual é real. Misericórdia, não queira
Cuidado que tem crianças brincando com o mundo espiritual e as crianças estão com problemas porque elas estão brincando com o mundo espiritual, mas o mundo espiritual não estão brincando com elas, ok? E o mundo espiritual aqui que eu estou falando é coisa ruim mesmo. Deus tenha compaixão, misericórdia. Então, gente, quanto mais você vai buscando a Deus, mais você vai tendo discernimento espiritual, mais você vai conhecendo a Bíblia. Quanto mais Deus vai mostrando coisa para você, Deus mostra coisas em sonho, Deus mostra coisas você acordada mesmo, assim, né? Assim que a gente, graças a Deus, o Senhor me poupa de muita coisa. Eu não vejo, mas tem muita gente que vê mesmo, literalmente. Mas assim, no entendimento da gente, tem revelações que elas são para o nosso entendimento. Então, vou atravessar. Então, tem revelações que agora o reflexo aumentou, né? Tem revelações que ela que é no nosso entendimento, ok? A gente entende, a gente vê. Então, você chega na casa de uma pessoa, pelos quadros que você vê na casa dela, você já imagina mais ou menos o que está por ali, ok? Você olha para uma pessoa, dependendo do enfeite ali que ela usa, tem gente que usa a pulseira da serpente, o brinco. Gente, você olha ali, você já vê o que está por detrás ali. A pessoa ela pode não estar vendo, mas você sente. Você sente, porque se você busca Deus, Deus te dá discernimento. Se você anda com pessoas que têm discernimento, e busca o Senhor, você também vai ter discernimento. Você também vai aprender a ter discernimento. E depois que a gente começa a ter discernimento das coisas, aí tudo que você põe um olho assim, você pensa assim, esse negócio não está certo, tem alguma coisa errada aí, esse negócio não é de Deus. Ok? Então você vai na casa de uma pessoa, pelo que você observa na casa dela, você já sente, tem alguma coisa do mal aqui. Aí você vai, ok? Você olha para uma pessoa também, dependendo de como ela tá, vestida, ou o que ela usa, você já percebe, tem alguma coisa do mal atrás dessa pessoa. Às vezes dependendo do que ela fala também, as atitudes, tudo vai revelando as coisas, vai revelando, ok? Chega uma hora que a gente fica assim até assustada e até pensando, meu Deus, que coisa horrível. E a gente já fala, Senhor, tem compaixão de mim, ok? A gente pensa, Senhor, tem compaixão de mim, porque a gente também tem que tomar cuidado, ok, gente? Essa praça aqui é das maiores que tem aqui da minha região. Já está entrando o inverno, eles cortam a grama umas 2 ou 3 vezes por ano aqui. Eu acho que essa foi a última cortada antes do inverno. Então, vou voltar para onde, que eu já saí fora. O que eu queria dizer é o seguinte: os seres humanos, todos eles têm um lado bom. Todo ser humano tem um lado bom. Todo. Desde que quando comeu ali o fruto no jardim, o ser humano, esse negócio de conhecer o bem e o mal e dizer que ia ser coisa boa, não é coisa boa. Tem milhões de pessoas indo para o inferno, sofrendo fogo eterno, por causa daquele que disse que era bom. Do fruto do conhecimento do bem e do mal, que ia ser bom, mas não é bom. Ok? Deus nos livre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, dessa mentira, desse engano. Então, desde que a descendência de Adão e Eva veio ao mundo, ela já veio com parte do mal, parte do bem. Não adianta as pessoas querer negar isso. Qualquer um.
Pode ser filho de judeu, filho de cristão, filho de católico, filho de evangélico. Tem gente que acha que filho de protestante é santo. Ou acha que porque nasci na igreja católica, fui batizado, já estou santo. Faz parte do povo judeu, já está santo. Gente, tem dois tipos de ser santo. Tem dois tipos de ser santo. Preste atenção, porque tem muita gente que faz confusão. Uma palavra ser santo é você estar separado para algo. Qualquer religião, pelo menos algumas aí, que eu não vou citar nomes, religiões estranhas. Mas elas dizem que tem os santos, ok? E nós sabemos que no meio da religião cristã também tem os santos. E eu não estou falando contra, porque a Bíblia fala que nós que cremos em Cristo somos santos. Então tem o santo que ele é separado, então ele é um povo separado, ele é povo santo. Por quê? Porque ele é separado. Ele deve andar em santidade? Sim. Quando Deus separa é para andar em santidade. Ok? E se aquela pessoa não andar em santidade, ela vai prestar conta para Deus. E a coisa é muito séria, mais séria que você possa imaginar. Ok? Então, tem o santo só porque ele já foi separado. Quando fala povo santo, cidade santa, é porque já foi separado. Agora, entre aqueles que foram separados, vai ter aqueles que têm a vestimenta de santo. O que é a vestimenta de santo? É pessoas que elas têm temor a Deus. É pessoas que elas evitam o mal. Ok? Quanto mais a pessoa busca mais o Senhor, mais afasta-se do mal, elas são mais santificadas. Ok? Então, mas as pessoas, como eu estava falando, então a pessoa ela já vem dessa descendência de Adão e Eva, de conhecer o bem e o mal, de fazer o bem e o mal. Então, toda pessoa tem a condição de fazer o bem. Mas tem muitas pessoas que elas dão ênfase para fazer o mal, elas querem fazer o mal, elas abraçam o mal, elas se enchem do mal. Então ela fica com mais maldade nela e pouquíssima coisa de bem. Tem gente que já não tem mais nada de bem, já cobriu ali aquilo que era bom, aquilo que já está coberto, você nem enxerga mais. Ok? Orem por essas pessoas, clamam ao Senhor que tira o entulho que cobre aquilo que é bem na vida das pessoas. Tem pessoas que o bem delas estão entulhados. Oh Pai, vem conosco, ok? Então, as pessoas, todas elas podem fazer o bem. Até as mais ruins que você possa imaginar, elas têm capacidade de fazer o bem, desde que elas deixam o eterno Deus usar. Okay? Começa fazendo um pouquinho de bem, depois um pouquinho mais de bem, daqui a pouco ela já tem mais atitude do bem na vida dela. E as pessoas elas vão ser julgadas por aquilo que elas fazem. Gente, aqui ó, não importa se ela é judia, se ela é cristã, se ela é evangélica, se ela é protestante, não importa, ela vai ser julgada pelo que ela faz. As pessoas acham assim, ó, só porque aquele povo é escolhido de Deus pode andar de qualquer jeito. Quem disse isso? Você não sabe o que é ser escolhido por Deus. O cristão católico pode andar de qualquer jeito que já está salvo. Não, o protestante basta ter conhecimento, que o protestante só gosta de ter conhecimento. Nós conhecemos a Bíblia, Tá, mas e daí? Que adianta conhecer e não praticar? Então, gente, vem conosco Jesus. Então, não importa se tem conhecimento bíblico, se é protestante, cheio de conhecimento, não importa se é católico, desprovido de conhecimento, não importa se é judeu, religioso, não religioso, não importa, gente. Isso eu estou falando de quem diz que crê no Deus único, ok? Não importa, gente. Todas as pessoas vão prestar conta do que faz, ok? Vai prestar conta do que faz. Então vamos pedir para o eterno Deus para nos ajudar a fazer o bem, ok? Que o eterno Deus nos ajude a fazer o bem, porque o homem natural,
ele gosta muito de fazer o mal. Nosso homem natural, que é aquele que foi herdado de Adão e Eva após o pecado, a gente gosta muito de fazer o mal. Mas o eterno Deus te deu o bem, para você fazer o bem. Quanto mais coisa boa você fizer, menos castigo de Deus você vai receber. Ok? Ai, Deus não castiga. Você não conhece Deus. Claro que Ele castiga. Vê lá as profecias do Velho Testamento que ia acontecer com o povo judeu e vê o tanto que eles sofreram já. E a igreja de hoje, pensa também que pode viver de qualquer jeito, que nunca vai vir uma correção de Deus. No meio da igreja tem coisas terríveis que acontecem diariamente e você ainda vive num mundo da ilusão. Ok? E quem não vigiar aí, quem não tiver com azeite, como lá fala das 10 virgens, não vai com o noivo. E quem fica nessa terra, todas eram virgens, preste atenção, todas eram virgens, todas eram noiva, mas 5 delas, metade delas, não estava nem com nada. Aí elas ficaram. A porta fechou, o noivo foi embora com aquelas que tinham o azeite, o Espírito de Deus, a vestimenta santa. Eu não estou falando só dessa vestimenta, que aqui no inverno todo mundo é obrigado a ter vestimenta santa, porque não dá. Quer dizer, ainda tem aquelas pessoas que ainda querem. Isso aí é outra história, deixa eu pra lá. Mas eu não estou falando só dessa vestimenta, estou falando do nosso proceder, do nosso viver, do nosso comportamento em tudo. Isso é a vestimenta santa. Não é só da vestimenta mesmo. É aquilo que nós fazemos. Aquilo em todas as áreas. Que se nós estamos preocupados de fazer a vontade de Deus, se nós estamos preocupados de agradar a Deus, se é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou se eu estou preocupado só em agradar meus desejos, que os nossos desejos parece que eles são intermináveis. E nós precisamos brecar eles. Okay? Ainda que tem coisa que você não está fazendo coisa errada, o apóstolo Paulo fala que coisa que não é pecado, mas para a gente se controlar, para a gente não escandalizar o irmão, e tem tantas outras coisas. Okay? Que as pessoas acham assim, eu não estou pecando, às vezes já está pecando, mas acho que não está. Mas tem aquelas que às vezes nem está cometendo um pecado sério, mas está fazendo coisas que está prejudicando outros. E aí esse também a Bíblia fala para a gente tomar cuidado. Okay? O apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, ou tipo assim, eu estou livre para fazer o que eu quiser. Quando o apóstolo Paulo fala assim, tudo me é lícito, lícito vem da lei. Então, mesmo tendo a lei, ninguém é obrigado a cumprir a lei, mesmo porque lá o povo morreu tudo no deserto porque não cumpriu a lei. Todo o povo que saiu do Egito morreu no deserto. Só sobrou 2 pessoas para entrar na terra prometida. Eles ficaram 40 anos no deserto. Aqueles que já tinham mesmo aqueles que nasceram no deserto, que já tinham 40 anos, também morreram. Preste atenção. Só os de 20 anos para baixo que nasceram no deserto, que entraram na terra prometida, porque ali Deus estava começando tudo de novo com aquele povo. Cada dia Deus vai se renovando, Deus vai se renovando com a humanidade cada dia. Tem lá a história do dilúvio, agora tem a história agora da igreja, da morte de Cristo por nós, do sacrifício único, o Santo Espírito de Deus, assim, as coisas, assim, tudo que restava para dar para a humanidade, Deus deu. Seu Filho, seu Espírito. Tudo, não tem mais coisa melhor do que o Filho de Deus e o Espírito de Deus. Tudo que Ele tinha que dar, Ele já nos deu. E agora? Agora é que vai vir a colheita. Vai vir a colheita de tudo. Desses 6.000 anos de história da humanidade desde que saiu do Éden. Se o mundo tem milhões de anos, igual o pessoal fala aí, eu não estou discutindo o mundo, não estou discutindo o planeta, eu estou falando da humanidade,
que Deus colocou no jardim. Deus criou um jardim para essa humanidade ficar. Esse jardim não é a terra que nós vivemos, esse jardim que Deus criou para o primeiro casal ficar, não é essa terra. O jardim estava na parte do oriente da terra, mas não é a terra o jardim. E esse jardim foi recolhido. Esse jardim, ninguém sabe onde ele está. Ok? Tem um monte de curiosidade por aí. Ali é o Jardim do Éden. Gente, o Jardim do Éden não é seca, não é pedregulho, não é deserto, isso não é Jardim do Éden. Okay? Isso é coisa da cabeça das pessoas. O Jardim do Éden é o paraíso que foi recolhido, ou está invisível, ou eu nem sei se o paraíso estava grudado no chão da terra, se ele estava no espaço. Eu não sei, gente. Eu só sei que Deus tirou Adão e Eva de lá depois que pecou e colocou nessa terra cheia de espinhos, de feras. Já tinha gigante nessa terra, um bocado de coisa aí. As pessoas acham que quando Adão e Eva entrou na terra era outro paraíso. Não, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus Pai, ali constando como Deus Pai em Gênesis, já fala do que eles iam sofrer. Até a serpente que recebeu o castigo. Até a serpente. Até a serpente, por causa da desobediência no Éden, recebeu o castigo. Terra árida. Seca. O homem trabalhar com dificuldade. Mulher dar à luz filhos com dificuldade. Hoje em dia as mulheres nem querem mais dar à luz filhos. O apóstolo Paulo fala que a mulher salvar-se-á dando à luz filhos. Gente, a coisa é muito mais séria do que te ensinaram por aí. Cuidado com essas igrejas moderninha, que nada a ver, tudo pode, tudo. Você fala, isso está errado. Não, nada a ver. Não faça isso. Não, nada a ver. Cuidado com esse povo. Tudo posso. Pode, tudo você pode, inclusive para o inferno. Você pode também. Que o eterno Deus tenha compaixão de nós. Ninguém ama ninguém, só Deus nos ama. A gente tem simpatia pelas pessoas, mas amor mesmo de verdade só Deus tem. E não existe que as pessoas ficam te amando. Se ele não me amar, eu vou morrer. Você vai morrer. Ninguém pode obrigar ninguém a amar. Sai dessa ilusão. Você primeiro tem que se amar. Se você não se ama, como é que você vai querer que os outros te amem? E quem se ama não vai ficar rastejando amor dos outros. Quando a pessoa está rastejando amor dos outros, é porque dentro dela existe um buraco vazio, que ela não preencheu com o amor de Deus. E até ela descobrir que aquele buraco vazio só Deus preenche, tem uns que se matam ou matam os outros, tudo porque acha que o outro vai preencher aquele buraco que está vazio dentro dela. Não vai, não se iluda. Se quiser casar, ter família, pode ter. Viver sozinho é ruim, tem gente que vive depressão porque não casou. Tudo bem, você pode casar para ter, mas não pense que a vida vai ser fácil, não vai. Não vai ser fácil. Tudo é difícil, tudo. Quem não casou tem a solidão porque mora só. Mas quem casou, só Deus para dar graça, para aguentar passar todos os problemas de filho, de neto, de marido, de mulher. Gente, vocês pensam que é brincadeira, O que me fortalece é a minha fé em Deus, a fé em Jesus de Nazaré. É isso que me fortalece, que me dá força para continuar. Se não, não sei nem o que eu seria, talvez nem existisse mais, se não fosse a fé em Deus Todo-Poderoso. Mas eu vos deixo aqui falando isso. Todas as pessoas têm condição de fazer o bem, até mesmo aquelas que você mais odeia. Respeite elas, ore por elas. E você, se a gente não tomar cuidado, a gente também faz um monte de coisa errada. Um monte. Mas a gente só vê o defeito dos outros, a gente não vê os nossos. Ok? Então,
Toma cuidado com as pessoas que você está próxima delas, porque você não sabe o que está passando na mente dela. Às vezes ela é quietinha, não fala nada, mas dentro da mente dela está maquinando mal. Então, às vezes é melhor a pessoa falar, ai, negócio de fulano que ele fala demais. Mas aquele que fala demais, é melhor para conviver com ele, porque você já sabe o que ele está falando, você já corta, já se afasta. Mas tem aqueles que não falam nada. Não fala, mas dentro, só Deus sabe o que está pensando. Às vezes está maquinando mal. E você achando que a pessoa é boazinha. Bom é Deus. Ok? Mas respeite, tome cuidado. O mundo está ficando cada vez pior, as pessoas estão ficando cada vez mais estranhas, ficando egoístas, quer o amor próprio, quer eu. Está ficando uma loucura, está ficando uma doença. E nós temos que nos humilhar diante do Todo-Poderoso Criador. Ainda que você não concorda, mas por que Deus me fez? Uns falam assim, eu não creio em Deus, uns já falam, eu não quero ir em Deus. Outros, mas por que Deus me fez? Eu não queria ter nascido, sabe, todas essas histórias. Tudo isso é já um pouco de depressão. Que o Eterno Deus nos ajuda a agradecer Ele, mesmo quando a gente não está com vontade. Eu não estou com vontade de agradecer, não estou com vontade. Pois aí que você ajoelha e reza um Pai Nosso. Eu não estou com vontade de orar, não estou com vontade de agradecer. Ajoelha e reza um Pai Nosso, você vai ver como que as coisas vão mudar na tua vida. Ok? Procura uma pessoa de confiança, um padre, um pastor, de confiança. Porque eu sei que existe tanto pastor como padre que não se pode confiar. Mas peça a Deus, peça discernimento. Senhor, eu devo falar com aquela pessoa mesmo? Ela vai me ajudar? Ok? Não fique com essa religiosidade, uma igreja falando mal da outra. Sai disso, sai fora, que isso é maldição. Ok? Não vai nesses grupos, não. A internet tá cheia de gente ganhando dinheiro para falar mal dos outros, falar mal dos religiosos. Gente, a carta de Judas fala que nem o anjo, o arcanjo Miguel, quando foi para proferir coisas ao maligno, falou, o Eterno te repreendas. E as pessoas hoje se acham juiz de tudo. É armadilha para perdição. Esses que ficam aí pela internet denegrindo a vida dos outros, a imagem dos outros. Não vai nessa. Que o Eterno Deus nos livre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que quer andar em santidade. E eu finalizo aqui. Se você quer Cristo, vai ler o Evangelho, vai ler a carta dos apóstolos para você aprender a doutrina. E viva para Deus. Porque esse mundo cada dia é pior. Mas com Deus somos mais que vencedor. Amém, aleluia.